Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso acampamento, Curados para Amar. Conversava com o Eugênio Jorge ontem. Esse acampamento começou comigo, com o Eugênio e Dom Cipriano Chagas. Começou com Cairós. E é para ser um acampamento de cura interior. Quem aqui precisa de cura interior? Levanta a mão, diga eu. Todos nós precisamos de cura interior. E o tema exaustivamente falado desse acampamento até agora é o amor. O amor de Deus, o amor que damos aos outros, o amor. Todas as palestras falaram sobre o amor, estão falando sobre o amor. E na palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Não é o Evangelho, é a carta, lá no finalzinho da Bíblia, logo depois de Pedro, antes do Apocalipse, de Judas. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 8 a 10. E olha que maravilha, a palavra de Deus diz dele mesmo que é o amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor, não em termos amado a Deus, em nós termos amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura começa falando que Deus é amor. Repete comigo: Deus é amor. Com mais força: Deus é amor. Essa é a grande verdade. E aquele que não ama não conhece a Deus. O que é conhecer na Bíblia? Conhecer na Bíblia é ter um relacionamento, é ter uma intimidade, fazer uma experiência. Então quem não ama ainda não fez uma experiência de Deus. Quem não ama não conseguiu fazer uma experiência desse Deus, não conhece a Deus. Não conhecer a Deus pela inteligência, pelo estudo, mas de fazer uma experiência com Deus. E muitas vezes nós dizemos que não amamos por causa das nossas feridas. Quem aqui já foi magoado, magoada por alguém? Levante a mão. Quem já falou assim: nunca mais quero saber dessa pessoa, nunca mais vou amar ninguém? Quantas vezes falamos isso? Que somos magoados. Mas Deus nos criou para o amor. Como eu disse, está sendo falado sobre o amor aqui. Toda palestra fala amor, que Deus é amor, o amor de Deus. Mas se você não abrir o seu coração para fazer essa experiência, nada vai acontecer. Dizem que o coração tem uma chavinha que só abre por dentro. E o segundo versículo vem dizer para nós o seguinte: que em que consiste esse amor de Deus? Ele nos amou primeiro. Quem é pai? Quem é mãe aqui? Levante a mão.
Você ama seu filho, sim ou não? Seu filho é bonito? É bonita? Viu o pai e mãe falar que filho é feio? Não fala, né? Uma vez no encontro de casais, eu perguntei para as mulheres, no encontro de casais, quem de vocês, mulheres, volto a perguntar aqui agora, daria vida pelo seu marido? Deu uma tosta, a maioria, olhando para cima. Dou a vida. Difícil o homem ficar viúvo, né? Perguntei para os homens aqui presentes, quem de vocês, homens, daria vida pela sua mulher? Aí deu a tosse, aumentou mais ainda, olhando para cima. Daria? Muito bem, Deus abençoe. Foi o único que meio tanto aqui, né? Isso que importa. Agora eu pergunto aqui para vocês, pais e mães, quem daria a vida para o seu filho, para sua filha? Levante a mão. Ninguém nem vacila, não é verdade? Você imagine o amor de Deus em dar o seu filho para uma multidão de pessoas. Dar o seu próprio filho para salvar a vida. Isso é amor demais. É amor de Deus. O amor de Deus, diz a palavra, ele nos constrange. Porque é um amor que a gente não merece. E isso que eu queria dizer nessa manhã. Talvez você venha aqui hoje falando assim, eu não presto. Eu não presto. Uma vez eu estava andando, era bem jovenzinho ainda, sentindo muito pecador mesmo. E eu estava até chorando, indo para a igreja para confessar. E eu lembrei de uma música do Roberto Carlos. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais. Comecei a cantar para Deus isso. E a grande verdade é isso. Você pode achar que você não presta, mas Deus te ama. Ah, mas eu fiz coisa mais errada. Deus te ama. Eu sou um pecador, sou uma pecadora. Deus te ama. Ele não deixa de te amar. Nunca deixou de te amar. Nunca deixou de te amar. Deus te ama de graça, sem merecimento. E foi isso que transformou pecadores, pessoas que amavam Jesus, como Maria de Betânia, Maria Madalena, uma pecadora, uma prostituta. E quando ela olhou no olhar de Jesus, ela não viu condenação, ela não viu uma cantada, ela viu amor. E ela pensou, meu Deus, nenhum homem olhou para mim desse jeito. E ela começou a seguir Jesus. E assim a mulher adúltera também, pega em adultério. Imagina a humilhação daquela mulher arrastada pelos cabelos, pela roupa, jogada na frente de Jesus. Está aqui uma pecadora. A lei manda apedrejar. O que o Senhor diz que é para fazer? Jesus fala para eles: quem não tem pecado, faça o quê? Atire a primeira pedra. E fala a palavra de Deus, começar dos mais velhos. Por que os mais velhos? Eram os mais pecadores. Começaram a ir embora. Então Jesus nos dá muito exemplo na Bíblia de pessoas que eram pecadoras. Você veja Saulo. Saulo perseguia a igreja. Ele era um soldado romano, um soldado fiel àquilo que ele acreditava. E ele achava que os seguidores de Jesus eram pessoas perigosas. Então quem seguia Jesus, ele prendia. E Estevão foi morto, e Saulo estava lá. Saulo estava lá. Mandou que prendesse, que matasse também. E entrava nas casas, pegava mulheres, crianças, prendia todo mundo, se fosse cristão. Mal comparando hoje, Saulo era, sem dúvida alguma, como esses fanáticos aí do ISIS, que estão matando os cristãos, porque ele também perseguia os cristãos, mandava prender, mandava açoitar, e até Estevão morreu na mão dele.
E Jesus aparece para ele a caminho de Damasco. E diz lá que caiu do cavalo, mas ele caiu de alguma coisa, ele cai ao chão. E o Senhor aparece para ele, e depois manda Ananias rezar para ele. E quando Jesus, o Espírito Santo fala para Ananias e rezar para o Saulo, Ananias fala assim: mas esse homem é um homem perseguidor dos cristãos. Este homem, ele prende, ele manda matar homens, mulheres e crianças. O Senhor está mandando rezar por ele. E o Senhor fala no coração daquele profeta: vai lá, porque eu tenho um plano para este homem. Ele vai ser um instrumento de salvação. E foi tão grande o encontro de Jesus com Saulo, que ele muda de nome, muda para Paulo. Tamanha vai ser a experiência dele do amor de Deus, quando ele não merecia. Quando ele não merecia o amor de Deus. Você de costa para mim aí, pode sentar, por favor. É hora da palavra. Então, minha gente, uma coisa muito importante nós meditarmos sobre esse amor de Deus que nos ama quando nós não merecemos. O amor de Deus não muda, a gente muda. Tem gente que está bem-humorado, está mal-humorado. O amor de Deus não muda nunca. Então é muito importante nós percebemos esse amor de Deus. E o amor de Deus, ele é comunicativo, ele se manifesta com a gente. Deus se comunica conosco no seu amor. Olha aí a pombinha branca aí, ó. Deus se manifesta na natureza, Deus se manifesta no sol, Deus se manifesta nessa bela serra aqui à direita, que é a Serra da Mantiqueira, nessa outra bela serra aqui à nossa esquerda, que é a Serra da Bocanha. Ele se manifesta, o amor dele se manifesta, e nós muitas vezes estamos aí tão presos dos nossos pecados, dos nossos problemas, que nem vemos esse amor de Deus. Estava viajando um dia e estava chovendo, aquelas nuvens carregadas, e eu vi uma pessoa dizer, aliás, essa pessoa em toda a peregrinação, ela só reclamava de tudo. Ai meu Deus, que dia triste. Eu não falei nada para não provocar, mas eu amo dia de chuva. Eu amo chuva. Quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, eu lembro, meu tio falava, o jardim de infância, o prezinho: se chover, você espera passar a chuva vir embora, tá bom? Tá bom, mãe. Começava a chover, eu punha uns caderninhos assim embaixo do aventalzinho, xadrezinho que a gente tinha, esperava 1 minuto, não passava a chuva, ia correndo, pisando nas poças. Estava em casa molhadinho. E a mãe falou assim: mas você não esperou? Falou: esperei, mas não passou. Quanta surra eu levei por causa da chuva. Mas só vai reclamar da chuva quem gosta muito da sua chapinha. Mas chapinhas à parte, eu nunca vi um homem gostar de chapinha. As mulheres gostam, né? Vocês acham que o homem gosta, né? Eu nunca vi um homem gostar de chapinha. Parece que a vaca lambeu assim de cima para baixo, mas tudo bem. Mas você vê quando dá uma chuva, você agoa a horta, ou o seu jardim com a mangueira, ou a grama, parece que não aconteceu nada. Dá aquela chuvinha, no outro dia está aquele verdinho, e você passa lá pelas montanhas, vê as vaquinhas batendo a patinha na mão da outra, assim, mau louvor, porque o matinho está verde. E na filosofia fala onde há umidade e a vida. Mas de repente você está tão mal dentro e fala: ai, que dia triste, que é um dia de chuva, é um dia nublado. Eu amo chuva. Quando chove até parece que é Deus chorando com pena de nós.
Sertão de Deus é mais que um lugar. Sertão de Deus é amar, é amar. É ser feliz e realizado com o Pai amado. E quando chove até parece que é Deus chorando com pena de nós. Que lindo é um dia de sol também. Me explicava o Geraldo, que é da roça, quando dá aquela chuva e vem aquele sol forte, falou: é essa hora que o mato brota. Dá aquela chuva boa, aí vem aquele sol forte. Aí realiza o que o povo da roça fala, que é a foto da Cíntia. Meu amigo Bentinho falava: ó filho, aí quando vem o sol, aí tem o verde, tem o ar, acontece a foto da Cíntia, a fotossíntese. E a foto da Cíntia, o que é? Tem que ter o ar, tem que ter oxigênio, tem que ter luz. Nós precisamos romper dentro de nós esse não amor que nos faz reclamar que está chovendo, que nos faz reclamar que está sol. Deve ser chato ser Deus às vezes, agradar todo mundo. Se chove demais, se não chove, se molha a chapinha, se não molha a chapinha. Meu Deus, o amor de Deus, ele é comunicativo. Deus se comunica conosco. Deus fala conosco através da natureza, através daquela plantinha, aquela florzinha que brotou, e você nem olhou, e você nem viu. Acordou tão agitado, tão agitada, tão voltado para si mesmo, que nem percebeu esse amor de Deus. E a palavra de Deus dizendo para mim e para você hoje, que Deus é amor, e Ele te ama. E é tão interessante isso, que a palavra de Deus fala assim: se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus que não vê. A palavra de Deus também fala que quem odeia o seu irmão é assassino. Quem odeia o seu irmão é assassino. Sabe por quê? Quem aqui já falou assim para o outro: você morreu para mim? Quem já disse isso? Ou então pensou: fulano morreu para mim. Fulano morreu para mim. Desculpa, o seu coração então é uma terra de cemitério. Que lugar de gente morta não é coração de filho de Deus. Lugar de gente morta é terra de cemitério. E com todo o respeito, todo o trabalho que é feito no cemitério é uma pastoral muito bonita. Eu aprendi, quando você vai no cemitério, você não deve tocar aquela terra do cemitério, é uma terra contaminada. Faça suas orações. Você imagina, por isso que a palavra de Deus fala assim: quem odeia o seu irmão é assassino, porque ele matou no seu coração aquela pessoa. Padre Léo dizia assim que o contrário do amor não é o ódio. Às vezes a pessoa fala assim: eu odeio tua pessoa, eu te odeio tanto. Mas é um ódio misturado com paixão. O contrário do amor é a indiferença. É você matar a pessoa. Aquela pessoa e aquela cadeira é a mesma coisa para você. Como você pode amar a Deus que você não vê assim e não amar o seu irmão? Então quem odeia o seu irmão é assassino. E o seu coração, meu irmão, não foi feito, minha irmã, para ser uma terra de cemitério. E em contrapartida com essa palavra, que está em 1 carta de João 4:20, a próxima palavra diz assim: nisso consiste que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Por isso que a palavra de Deus fala para nós, que resume o amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si
mesmo. João Paulo I causou uma grande revolução na teologia. Ele teve só um mês pontificado. Lembra dele? Papa do Sorriso. Ele disse uma coisa: que Deus é tão bom, que Deus não é só pai, Deus é mãe. Causou um frisson nos intelectuais quando ele falou isso. O amor de Deus, que é essa mãe que cuida de nós. E é assim mesmo. Quantos filhos que têm raiva do pai e da mãe, que cuida mais daquele filho que dá mais trabalho, que dá dor de cabeça. Desde o filho pródigo, você gosta mais dele. Mas o filho que dá mais trabalho é que a mãe mais se preocupa mesmo. Só vai quem conhece a Deus, fazer uma experiência do amor de Deus, quem fazer uma experiência de amor também com as pessoas que você convive, e principalmente as grandes feridas do nosso coração, em relação ao amor, é em relação à nossa família. Eu estava lembrando, quando me preparava para dar essa palestra, eu sempre conto esse fato, sobre esse não merecimento do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Nós somos 5 irmãos, sou o mais velho, tenho um irmão abaixo de mim, 2 anos mais novo, e mais 3 meninas, todos casados. E quando minha mãe saía de casa, sempre rolava um racha lá em casa, uma briga. E um dia, meu irmão, nós dois brigando, discutindo lá. Ele era pequeno, eu tinha uns 7 para 8 anos, ele tinha uns 5 para 6. E quando minha mãe chegou, meu pai nunca bateu na gente, meu pai nunca relou a mão, mas minha mãe, ela sempre compensou a parte do meu pai e a parte da minha mãe. E quando ela chegou em casa, só porque eu tinha jogado um tijolo no telhado da vizinha, ela disse que ia me pegar. Só por causa disso. Mas não queria acertar o telhado da vizinha, queria acertar o meu irmão, que eu errei. E ela chegou em casa, e aqui em Piquete, pertinho da Serra da Mantiqueira aqui, nas cidades pequenas aqui do Vale do Paraíba, Lorena também, tem sempre uma bondosa vizinha, observando a gente, a vida da gente. Vai que você precisa de alguma coisa, está sempre atenta. Na sua cidade não tem não, né? É só em Piquete. Quando eu cheguei, mas quando eu joguei aquele tijolo no telhado da vizinha, e vi o barulho, e vi a dona Aurora, a velhinha que morava lá, saiu assim, aquela cara assustada, tremendo. Eu fiquei morrendo de dó. Quem já ouviu essa frase aqui? Não corre que é pior. Levanta a mão. Quando eu te pegar, você vai ver quem correu. Eu corria, eu só aparecia de noite. Mas naquele dia eu pensei comigo mesmo: hoje eu não vou correr. Hoje eu vou ficar aqui. Eu vou lá para minha casa e vou apanhar, porque hoje eu mereço apanhar. Eu mereço apanhar hoje. Eu mereço ser castigado. Tadinha da dona Aurora, ali, quase que eu matei a velhinha de susto. E fui para casa. Quando eu estava entrando no portão de casa, a bondosa vizinha estava saindo de casa, fazendo assim. Já tinha dado recado para minha mãe. E eu cheguei na casa da minha mãe. Ela estava lavando roupa. Lembro como se fosse hoje. E mãe, quando está com raiva, ela faz umas orações que acho que nem Deus escuta. Deus deve dar só risada. Quando ela me viu, falou assim: ai menino, por essa luz que me alumia, quando eu te pegar, meu Deus do céu, vou deixar um osso inteiro no seu corpinho.
E eu parado, falei, não, pode vir, mãe. Pode vir, eu não vou correr. Ela fechou a torneira. E eu lá assim, você não vai correr? Falei, não. E ela veio vindo, enxugando a mão, no avental. Menino, se você correr por Santa Rita de Cássia, eu vou te bater tanto. Vou deixar um dente inteiro na sua boca. Não, mãe, pode vir. E eu tremia por dentro. Mas eu pensava, eu mereço apanhar. Eu fiz coisa errada. Eu mereço ser castigado. Eu não mereço ter bondade. Eu tenho que ser castigado mesmo. E ela foi vindo, chegando perto. E mais uma vez, menino, se você correr, eu vou quebrar você no meio, eu vou fazer isso. Pode vir. Quando ela chegou bem perto de mim, eu já esperando, tampei até a cara, a pancada, ela me abraçou. E a minha cara na barriga dela. E ela ria assim. Fiquei com a cara toda molhada, porque ela estava lavando roupa. Começou a me beijar, me abraçar. Aí eu gelei. Eu falei, ela vai me matar. Ela está despedindo de mim. Ela nunca beijou. Ela nunca abraçou. Ela chegava batendo. Ela vai tirar uma faca agora de trás, vai enfiar a faca nas minhas costas. E ela me beijando, me abraçando. Eu estou esperando a facada. E ela ficou ali me beijando, me abraçando. E eu esperando. E eu pensava mesmo, ela está despedindo. Porque de longe, ela estava jogando as coisas de mim assim, batendo mesmo, e eu esperando a pancada, não vinha, ela só me beijava, falava, ô menino sem juízo, se eu for bater em você, toda hora que você faz isso, você apanha o dia inteiro, menino. E falava, e ria, e eu lá, esperando a facada, e não vinha a facada. Por fim ela virou as costas e falou assim, vai brincar, vai. E eu fiquei lá, estado de choque. Falou, vai brincar. E deu as costas, foi lavar a louça. Eu fiquei, lavar a roupa. E eu fiquei olhando. Aí eu chorei. Mas chorei. Ela tem que voltar, sentar na calçada, me pôr no colo. Foi a maior surra que a minha mãe me deu, sem me encostar o dedo. Talvez agora você entenda um pouco o que é o amor de Deus. Quem já fez arte na vida aí, levanta a mão. Quem já fez besteira, já fez cagada na vida, e fala, fez uma cagada na vida. Fez ou não fez? Quem merecia e merece apanhar, diga eu. Sem vergonha. É com você mesmo estou falando. Apesar de todas as coisas erradas que você fez, Deus é essa mãe que te abraça e fala assim, vai brincar, vai brincar de viver bem de novo. Ele te abraça como essa mãe amorosa e fala assim, eu não vou te bater toda hora, senão eu vou te matar. E é até bíblico isso, né? Deus não está sempre a repreender. Então esse Deus como essa mãe hoje te abraça com todos os seus defeitos. Que graça que é quando você se aproxima da confissão. Quem já confessou aí da vida? E você vai lá com vergonha daquele pecado. E você confessa aquele pecado para o padre com vergonha, até falando meio rápido. E ele fala assim você, mais alguma coisa, meu filho? Mais alguma coisa, minha filha? Precisamos fazer essa experiência do amor de Deus. E essa experiência nós só fazemos de verdade, exercitando, não tem teoria. Por isso, meu irmão, reza comigo agora, eu renuncio a essa palavra que eu disse. Você morreu para mim,
que eu não quero que o meu coração seja terra de cemitério. Deus me deu um coração para amar e para ser amado. Por isso eu renuncio a todo sentimento de morte, de mágoa e ressentimento que fechou o meu coração ao amor de Deus. Amém. Por isso que é importante você nesta manhã abrir o seu coração ao amor de Deus. Quantas vezes nós ficamos aí lamentando nossa vida, como o padre Manzotti falou aqui, vários falaram, o Márcio Bentes falou também, aquela palavra que a pessoa falou, e você falou para ela: você acabou com a minha semana, você acabou com as minhas férias. Primeiro dia de férias, você fala: que poder tem essa pessoa, hein? Que poder você está dando para ela? Você acabou com a minha vida. Você não pode pôr esse poder no outro. Ele não tem esse poder sobre você. Você dizer: você acabou com a minha vida, você acabou com o meu final de semana, você acabou comigo. Não põe esse poder nas pessoas. Que Deus é mais. Aquela palavra que te magoou, você precisa reagir na hora. Um dia, meu pai, no momento que eu estava conversando com ele, que eu com um filho mais velho, não tinha um problema em casa, eu que ia falar com ele. É difícil para um filho chamar a atenção do pai, né? Nem é chamar a atenção, é conversar com o pai, porque é difícil um filho falar com o pai alguma coisa. Quando eu falei com meu pai, com calma, tudo, e ele então não tinha como sair, ele me disse: eu não tenho amor em ninguém, não tenho amor em filho e mulher, em mim, não tenho amor em nada. E eu fiquei parado, me vendo deitado no divã, falando psiquiatra. Meu pai falou que não me ama, não sei o quê. Vi no bar: meu pai não me ama, dá mais uma aí. Ou cheirando: meu pai não me ama, eu quero ficar doidão, velho, isso aqui é lá. E essas três opções na minha cabeça, rapidinho. Mas logo Deus me deu uma. Quando ele falou, eu respirei fundo assim, falei: escuta, pai, mas aquele dia do meu acidente lá, quando eu estava sangrando, eu tinha meus 12 anos, o senhor lembra? E o senhor comigo no colo, e eu cheguei no hospital cheio de sangue, mas a minha camisa toda molhada, e eram suas lágrimas. O que era aquilo lá? Era cebola? Ele... Provei na hora para ele que ele amava assim, e não guardei aquela palavra dura que ele falou na hora. Quanta filha, quanto filho, o pai está discutindo com a mãe, ou o pai está cansado, falou uma palavra, guarda aquela palavra o resto da vida. E aquele rapaz chegou para mim e falou assim: olha, meu pai nunca falou que me ama. Eu falei: nossa, nunca falou? Mas como assim? Mas seu pai trabalha onde? Não, ele trabalha de guarda noturno lá, ele é segurança de uma fábrica, e ele faz uns bicos de pedreiro, que a gente somos 9 irmãos, e durante o dia trabalha de pedreiro, e à noite trabalha de garçom. Eu falei: vem cá, ô filhinho. Segurei bem, eu falei: escuta aqui, seu pai trabalha em 3 empregos, para encher o seu bucho de arroz, feijão e farinha. Isso não é falar que ele te ama, não, sua cara de vaca. E ele começou a chorar. Se isso não é amor, o que é amor? Nós guardamos as palavras negativas: não te amo, mas os gestos, esquecemos. Os pais se matam no trabalho para o filho, e o filho não reconhece. E alguns filhos falam: isso é obrigação sua, velho. Então, precisamos estar abertos. Meu pai não me ama. Nunca disse. Você precisa reagir, conhecer. Que nem aquela moça chegou para mim: ai, rezaram para mim, e na oração revelaram que minha mãe tentou me abortar. Eu acho uma besteira falar isso para a pessoa. Como é que você ficou sabendo disso? Falou na oração. Falei: você é tão ruim que você não morreu, né? Tentou e não conseguiu. Falei: menina, você venceu.
Sua mãe, no momento de desespero, de loucura, pode ter não conseguiu e não tentou de novo. Você viveu. Até quando você vai ficar jogando isso na cara da sua mãe? Vai ficar levantando isso? Para. Você está viva, não está? Assume a sua história. O Padre Léo falava de você, de guardar ou não as fichas pretas, de machucaduras. Ou você guarda ou você joga fora. E há algo que ilumina a nossa vida, gente, que é a nossa fé. Nossa fé não faz dourar a pílula, não. Não foi só uma vez que tive uma conversa com meu pai. Foi até quando ele, depois de muitos anos fora de casa, morrendo no hospital, quem estava lá cuidando dele? Eu e meus irmãos. Que ele disse uma vez que não amava, mas era muito amoroso. Falava que não amava, mas os olhinhos sempre cheios d'água. Fazendo a barba dele, cuidando dele, até ele ir para o céu. Como é bom você viver o amor assim, concretamente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o amor de Deus não é teoria, e é no dia a dia. Deus deu essa família talvez com problemas, com dificuldades, para que você viva lá o amor, para que você não desista de amar lá. É lá que você tem que viver este amor. É com os seus, é com a sua casa, com os seus irmãos. Daqui a pouco vai ter a Santa Missa, vai encerrar o nosso dia aqui. Você vai voltar para casa. As pessoas estão lá te esperando, do mesmo jeito que elas estão. E talvez a Bíblia que elas vão ler vai ser você. A sua atitude, a sua paciência, o seu amor. A importância de nós nos abrirmos ao amor de Deus. Por isso, meus irmãos, nesta manhã, nessa palavra, que Deus está falando para você hoje, o amor de Deus, e o amor de Deus não está longe. Quem aqui é batizado? Levante bem sua mão. Faz tempo? Não importa quanto tempo faça. No dia que o padre, o diácono, o bispo, o papa derramou água sobre a sua cabeça e falou: eu te batizo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Naquele momento o Espírito Santo de Deus. E o que é o Espírito Santo? É este amor de Deus. É Deus. Deus é amor. Fez morada no seu coração. Está aí dentro de você. Então, meu irmão, minha irmã, você tem amor dentro de você. Quem é batizado? Deus é amor. No dia que você foi batizado, Deus, Espírito Santo, veio fazer morada dentro de você. O amor de Deus está lá no fundo de você. Por isso você pode dizer: você é bom. Você é bom? Você é boa? Está meio em dúvida, né? Que você vai olhar as suas atitudes. Mas Deus vê você com bondade. Já viu como é que o pai e uma mãe olham um filho? O filho vai trabalhar e o pai fica apreensível. E o filho vai lá fazer entrevista, ele passa, começa a trabalhar. Aí tem um problema no trabalho. Será que seu filho é muito fechado? Ele não conversa, é muito orgulhoso. Aí o pai fala: não, ele não é assim não, ele é muito tímido. Mas ele é um bom menino, olha, ele é amoroso sim. Não é assim que o pai e a mãe falam? O pai e a mãe, eles sempre vêem um lado do filho que os outros não veem. É ou não é assim? Não, ele está assim, sabe por que está assim? Ele está assustado. Mas ela é uma menina boa, aquela menina, essa minha filha. Ela é nervosa, assim. Quando ela fica insegura, ela fica agressiva. Não é assim que a mãe fala? Ela fica assim, ó, ela quer se autoafirmar. Então o pai e a mãe, eles entendem o filho e a filha. Ela não é assim. Deus é assim que Ele te vê. Ele entende como é que você funciona. Então, meu irmão, minha irmã, você é bom. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e esse amor de Deus está dentro de você.
não está longe. Eu pergunto a você, quando você tem vontade de falar um palavrão, de dar um murro numa pessoa, de brigar, de gritar, de falar um monte de besteira, para fazer isso, você tira o pior ou o melhor de você? O pior ou o melhor? O pior. E quando você tem que ir diante de uma injustiça, de uma palavra atravessada que você ouviu, você precisa respirar fundo, até pedir força para Deus, para não xingar, para não também brigar. Você tem que tirar o pior ou o melhor de você? O melhor. Então, gente, tirar o melhor de nós faz bem para nós mesmos. Por isso que parece que amar é difícil. Não é que a questão de ser difícil, ser fácil. É que amar, a gente tira o melhor de nós. Quanto que para pecar, a gente tira o pior. E o pior vem de dentro. Por isso que fala a palavra, o que mancha, o que sai. Aí aquela amargura que você fala, fica impregnada em você. Desculpa, quem vomita é o primeiro que sente o gosto amargo na boca. Aquela amargura toda vem de você. Por isso talvez você venha aqui hoje, coração apertado, aquela situação difícil no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, com seus irmãos, não sei qual é a sua situação que você passa. Só sei que você precisa experimentar esse amor de Deus. Quando eu experimento esse amor de Deus, eu vou em frente. E esse amor de Deus se manifesta quando eu saio de mim para ajudar os outros. Quando eu me deixo amar, porque a primeira coisa que a pessoa faz quando está machucada, ela não ama e não deixa ser amada também. Eu estou aqui hoje pela graça de Deus. Ontem eu estava na escala aqui de manhã, vocês viram que eu cantei até a metade da manhã, febre, garganta doendo, com soluço, depois de velho, com soluço que não passava. Fui para casa, passei a noite mal. Liguei para meu amigo Dr. Roque Savioli, o que eu faço? Tenho que levar Jesus amanhã cedo. Tenho que falar com esse soluço. Como é que eu vou falar? Ele me disse, toma isso, isso, isso. A importância de não se automedicar, né? E eu falei, tomei. Ele falou, não deu, vai dar certo, toma assim, assim, assim. Foi me orientando. E hoje eu estou aqui. E antes da palestra, gotas de esperança. Quem estava lá? Roque Savioli. Estava passando na televisão. São toques de Deus, dizendo, o amor de Deus se manifesta. Também através dos irmãos que te ajudam, que te põem em pé, literalmente falando. Nem sei como é que eu estou em pé aqui, mas eu estou em pé aqui hoje falando para vocês do amor de Deus. E é Deus que nos põe em pé. E hoje você veio para ser curado no seu coração. Vamos encher nossa vida de perdão, minha gente. Tem ódio demais no mundo. Tem ressentimento demais no mundo. O Papa toda semana está chorando. Os cristãos sendo mortos por ódio, só por ser cristãos. E nós vamos continuar como cristãos, guardando mágoa, ressentimento, por causa disso que me disse, aquela palavra que eu não gostei, por causa daquele... Aí não... Aquela pessoa não vai mais em casa, não almoça mais conosco, não vai mais... Aí, e falando de família, hein? Irmãos, parentes, que não se falam mais. Que pecado, mesmo sangue, que não conversa mais. Vai esperar morrer, para um dia do velório se encontrar. Que tristeza, que programa mais macabro de vida você fez. Se encontrar só no dia do velório. Não. Deus quer te dar a oportunidade de ser uma festa. Ser uma festa a sua vida. Por isso, meus irmãos, nesta manhã de hoje, o Senhor está falando para mim e para você, que Ele é amor. E esse amor não está
somente na natureza, está também, Deus fala conosco através da natureza, do sol, da chuva, do arco-íris, dos passarinhos, dos gatos, dos gansos, dos galos, das galinhas, dos bem-te-vi, canarinhos da terra, mas Ele está dentro de nós. Vem cá, Fernandinha. Nós temos que ter a confiança e a fé de caminhar, fé em Deus e pé na estrada. Escuta essa música, deixa cair no seu coração. Canta aqui, para que você siga em frente. Essa jovem feia aqui, eu conheci lá em Rondônia, cantando numa missa. Desde os 7, 8 anos você canta, né? Ela gravou um CD pela Canção Nova. Ela é universitária da Canção Nova, estuda aqui na Canção Nova. Você faz esse curso? Administração, não é? E Deus deu a ela essa graça. E ela, como jovem, também experimentou o amor de Deus. Fernanda, fala para nós, para jovens que estão vindo aqui, que você passou por enfermidade séria na sua família, seu pai com aquele problema no rim gravíssimo. Fala como é que foi isso, e a experiência de Deus na sua vida através da Canção Nova também. Olá, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E Diácono, você foi falando, né? E eu só fui lembrando também, porque eu estou há 2 anos longe de casa. Eu sou de Rondônia, de Paraná, e estou aqui. E tudo o que foi acontecendo, hoje eu vejo que tudo foi o amor de Deus. E o meu pai teve câncer no rim quando eu tinha 7 anos de idade. E foi aquele desespero, como qualquer família fica quando tem sabe de uma doença dessa. Mas foi aí que eu comecei a cantar. Porque meu pai fez todo o tratamento, foi para Curitiba. Quando ele voltou para casa, minha mãe falou assim: filha, o amor já foi agindo. Você vê como que é o amor. Ela falou assim: filha, vamos fazer uma homenagem ao seu pai. E eu, tá, mãe, a gente vai fazer o quê? Eu tinha 7 anos. Ela, vamos, canta uma música. Cantar, mãe? Nunca cantei. É, filha, canta. Então, quando ele chegou, a gente reuniu os amigos, reuniu a família, e eu cantei. E foi assim, aquele espanto. E eu gostei, a comunidade onde eu participava precisava de cantores, e foi aí. Foi uma homenagem de amor ao meu pai, e hoje é uma homenagem de amor a Deus, pela vida do meu pai e pela vida da minha família. Diácono, você falando do amor, né? Eu percebo assim que todos os dias a gente às vezes fica pensando: ai, que motivo que eu tenho? Só a vida, né? A nossa vida já é um dom de Deus. Amanhã o sol, você que está aqui hoje, você veio com a sua caravana. A Canção Nova é o amor de Deus na nossa vida. Então vamos ficar em pé. E essa canção, não só vamos cantar, mas vamos sentir essa canção na nossa alma, no nosso coração, para que possamos sempre ter fé em Deus e com alegria, com amor, com um sorriso no rosto. Se você ainda não sorriu hoje, dá um sorriso para você acordar, olha para quem está do seu lado e canta essa música junto comigo. Vem Deus e pé na estrada, da vida eu não levo nada, a não ser o bem que fiz. Fé em Deus e pé na estrada. Fé em Deus e pé na estrada. Vou seguindo o meu caminho. Com fé não estou sozinho. Mais uma vez, fé em Deus e pé na estrada. Fé em Deus e pé na estrada. Da vida eu não levo nada, a não ser o bem que fiz. Fé em Deus e pé na estrada. Vou seguindo o meu caminho. Com fé não estou sozinho. Muitas vezes vou chorando, muitas vezes vou chorando de saudade, mas vou com fé, oh, com fé eu vou. Muitas vezes vou sorrindo de felicidade, mas vou com fé, oh, com fé eu vou. Com a mão no coração, canta junto. Deus é o meu destino, vamos lá. Deus é o meu destino, passo a passo vou seguindo.
na certeza da chegada. E quando o medo me atrapalha, quando o medo me atrapalha, vejo a estrada iluminada pela luz da tua cruz. Minha vida não é minha. Agora abre os braços. Eu sou de Deus, oh, eu sou de Deus. E é por isso que eu não ando só. E é por isso que eu não ando só. Eu vou com Deus, oh, eu vou. Agora vocês junto comigo. Minha vida não é minha só. Minha vida não é minha. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, oh, eu sou de Deus. E é por isso que eu não ando só. E é por isso que eu não ando. Eu vou com Deus, eu vou com Deus, oh, eu vou com. Minha vida não é minha só. Vocês, solta a voz. Minha vida não é minha. Eu sou de quem? Eu sou de Deus. E é por isso que eu não ando só. E é por isso que eu não ando. Com quem que eu vou? Eu vou com Deus, oh, eu vou com Deus. Ficando em pé um pouquinho ainda, você vê que tem jeito, né? Uma moça tão bonita dessa, tão cheia de Deus. E nesse finalzinho dessa partilha, põe a mão no seu coração. Vem curar o nosso coração, Senhor, de toda a falta de amor. Porque isso é um momento de cura interior, Senhor Jesus. Toda palavra de pai, de mãe, que marcou, que feriu, que doeu de verdade. Aquela palavra que doeu muito, Senhor, que marcou a vida de muitos filhos e muitas filhas, que não se sentiram mais amados a partir daquele dia. E isso gerou até doença, enfermidade, Senhor. O Senhor tem o poder de curar agora. Toda surra, que mais que surra era pancadaria, aquele pai que batia, que tinha na mão um cabo de reio, que jogava as coisas em cima. Aquele pai alcoólatra que chegava em casa batendo em todo mundo. Cura esses traumas com a palavra paz, Senhor Jesus. Cura também aqueles pais que tiveram muitos filhos, e você como filho mais jovem, que perdeu o colo muito cedo. Você fala assim: eu não tive colo de mãe, minha mãe não conseguiu me dar colo. E você leva essa carência para o resto da vida. O Senhor está curando a sua história. Deus não tem somente dó de você, da sua história, não. Ele te dá força para olhar a sua história e falar: meu Deus, eu assumo. Você que passou muita dificuldade na sua infância, muita fome. Você que culpa seu pai e sua mãe por não ter feito aquele curso que você queria fazer. Ele não deixou você ir para a cidade, não deixou você fazer aquela faculdade que você queria fazer. E lá no fundo do seu coração você culpa o seu pai. Por quê? O Senhor te liberta de todos os porquês desta manhã, e vai curando você agora nesta manhã. Você que falou essa palavra tão doída: você morreu para mim, pai. Esquece sua tua filha, esquece o teu filho, mãe. Mas doeu muito mais em você dizer isso do que para o seu pai ouvir. Foi uma dor muito grande para um pai também ouvir isso. Vai dizendo: Senhor, perdoa-me, Senhor Jesus, essas palavras. Eu retiro essas palavras agora, Senhor. O Senhor vai curando você, que há muito tempo não fala com seu irmão, com sua irmã de sangue, por causa de inventário, por causa de briga de sobrinhos, de irmãos. E você está afastado da sua família, nem telefonar você telefona. Que dor no coração do Pai do céu, da sua mãe, se fossem vivos, ou se estão vivos, vendo seus filhos divididos.
Quando você perdoa, você não está dizendo para o outro você está certo, você está perdoando. Perdoar não é dizer para o outro você está certo. Muitos ligam perdão em admitir que o outro está certo. Não é isso. Fala, Senhor, eu quero renunciar a toda a mágoa do meu coração, Jesus. Fala para Jesus, eu não tenho força, Senhor, para perdoar. Então vem em meu auxílio, Espírito Santo. Me ajuda a perdoar. Divino Espírito Santo, me ensina a perdoar. Espírito Santo está em mim pelo meu batismo. Vem agora iluminar o meu coração. Tem alguém da sua família do seu lado? Dê um abraço bem forte nessa pessoa. Fala, quero perdoar toda a nossa família nesse abraço. Se não tem ninguém, faça essa pessoa do seu lado, essa pessoa, um abraço forte de reconciliação, dizer, eu perdoo, também quero receber o perdão, quero receber a misericórdia de Deus agora. Que o Senhor possa perdoar você. Como diácono da igreja, posso dar a bênção. E essa bênção que eu quero dar a você agora e a toda a sua família. Estenda a sua mão e pensa, para quem você quer repartir essa bênção também. Pensa nas pessoas que moram na sua casa, as pessoas que moram com você, ou as pessoas que estão na sua família, que você precisa repartir essa bênção com elas. Vamos enviar essa bênção para elas também. Que vos abençoe. E fala comigo assim, Jesus, que essa bênção chegue até a minha casa. Vem comigo, Jesus, para a minha família. E abençoa a minha família. Vem com Nossa Senhora, Jesus. Jesus e Maria, vem para a minha casa. Abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.